Você sabe como criar o melhor prompt para o ChatGPT ou para o Gemini? Neste vídeo, eu irei te mostrar como estruturar os seus prompts e obter os melhores resultados. Depois de muito estudar e muitos testes realizados, principalmente com o ChatGPT e com o Bard, quer dizer, com o Gemini agora, eu identifiquei 6 pontos que você sempre deve seguir para obter os melhores resultados. E são eles: tarefa, contexto, exemplo, persona, formato e tom. E eles estão elencados do mais importante para o menos importante. E eu vou mencionar cada um deles aqui, passar um pouco de exemplo e contexto. Mas o que é importante? Que você teste para a sua realidade. Os exemplos aqui é só para ilustrar e te explicar um pouquinho melhor. Mas na prática, só você vai saber o melhor prompt que você irá utilizar na tarefa que precisa. O mais importante é que você siga esta estrutura, pois dessa maneira você vai conseguir obter os melhores resultados. Por que esta ordem é importante? Se você passar apenas uma tarefa para o ChatGPT, ele vai realizar da melhor maneira possível. Por exemplo, crie um programa de treinos físicos de 3 meses. Então você consegue perceber que ele consegue realizar a tarefa. Ele gera o seu plano de treinamentos para 3 meses. Mas é uma maneira meio genérica e talvez não tenham os seus detalhes. Mas perceba que a tarefa é muito importante, afinal de contas ele consegue realizar mesmo sem algum contexto. Agora perceba que se eu só passo o contexto para ele, ele me dá uma resposta um pouco vaga. Mas e se juntarmos os dois? O contexto com a ação, com a tarefa que ele precisa realizar? Perceba que ele já consegue criar um programa de treinos físicos muito mais específicos para uma pessoa de 70 quilos, como foi o caso do exemplo aqui. Então, ao invés de uma resposta um pouco aberta, ele já consegue direcionar um pouquinho melhor. Você pode observar então que quando você passa uma tarefa para o ChatGPT, ele vai realizar, mas sem o devido contexto. Se você só passar o contexto, ele não vai conseguir realizar a tarefa de maneira muito clara. Se você unir os dois, colocar tarefa e contexto, aí sim você vai conseguir ter as melhores respostas. Se você colocar apenas a tarefa sem o contexto, ele passará uma resposta genérica. Se você colocar apenas o contexto, ele não fornecerá nada. Então vamos aos 6 tópicos que eu havia comentado no começo do vídeo. O primeiro deles é uma tarefa. E a tarefa sempre deve ser uma ação. Deve começar sempre com um verbo. Por exemplo, gere alguma coisa, dê um exemplo, escreva alguma coisa, analise um determinado texto. Perceba que sempre você está passando uma ação para que ele realize. Pode ser uma tarefa simples, como por exemplo, gere um programa de treinos físicos para 3 meses, ou uma tarefa complexa. Analise os feedbacks coletados de um evento que eu acabo de realizar na minha empresa, resuma em 3 pontos de ação, com foco no impacto para o negócio, e categorize o resto baseado nas responsabilidades de cada pessoa do meu time. Veja as ações, analise, resuma e categorize. São 3 ações que você pede em um único prompt. Desde que você direcione o que precisa ser feito, tudo bem, ele irá realizar da melhor maneira possível. Então sempre pense em uma tarefa como um verbo, alguma ação que ele precisa realizar. A segunda coisa aqui é o contexto. E o contexto ele pode ser infinito, ou seja, você pode colocar a quantidade de contexto que você achar melhor. Mas eu vou dar algumas sugestões aqui para que você possa peneirar um pouco essas informações sobre contexto. Primeiro, qual é o histórico do seu usuário ou cliente? Segundo, o que é sucesso para você? Terceiro, qual é o ambiente que seu usuário ou cliente está? Então, voltando ao nosso exemplo do condicionamento físico que eu estou trazendo aqui, eu sou um homem de 70 quilos e quero ganhar 5 quilos de massa magra nos próximos 3 meses. Veja que aqui eu já trouxe um pouco mais de contexto e você pode refinar isso mediante a sua realidade. Eu posso melhorar ainda mais esse prompt. Além da primeira parte, eu posso acrescentar: eu tenho tempo de ir na academia apenas 2 vezes na semana e, em cada sessão, eu posso ficar 1 hora. Agora crie um programa de treinos físicos de 3 meses para que eu possa seguir. Veja que agora ele direciona o programa de treinos físicos mediante a todo o contexto que eu acabei passando. Mas um alerta aqui, eu não estou querendo substituir nenhum profissional na área de exercícios físicos, educação física, nem nada. É só um exemplo, só para que você possa verificar como funcionam os prompts. Tome muito cuidado, se exercite sempre com um profissional.
A próxima etapa são exemplos, e o exemplo é muito bom para o ChatGPT, ou para o Gemini, ou para qualquer outra destas inteligências artificiais, pois irá mostrar um pouquinho mais sobre o que você espera. Se você passar um texto de exemplo, ele vai tentar entender o que está na sua cabeça para que ele possa gerar algo parecido. Lembre-se, apesar de você achar que o ChatGPT, o Gemini, eles sabem de tudo, na verdade, eles não sabem de quase nada. Nada é implícito para eles não sabem de nada. Na sua cabeça, talvez esteja uma estruturação de texto que ele não conhece. Então é super importante você passar todas as diretrizes para que você obtenha a melhor resposta possível. Então, se você tiver um exemplo falando sobre uma estratégia de marketing e alguns detalhes relacionados a isso, você precisa claramente de uma tarefa, nós já discutimos sobre isso, ou seja, resuma estes bullet points em percentuais ou em quantidades, da mesma maneira que o meu exemplo, e ele vai conseguir gerar algo muito próximo disso. O próximo ponto aqui é a persona, e a persona é muito simples de você identificar. Feche os olhos por um minuto e imagine qual tipo de profissional ou qual tipo de pessoa que você gostaria de estar na frente para fazer a sua pergunta, a sua tarefa, o que você está determinando para o ChatGPT ou para o Gemini. Esta será a sua persona. Então, quando você coloca como persona, atue como um profissional em gerenciamento de projetos com certificação PMP e mais de 10 anos atuando em empresas de tecnologia, é este o papel que a inteligência artificial irá fazer. E da mesma maneira, você pode utilizar como um gerente de marketing muito experiente na área farmacêutica, ou ainda você pode se utilizar de algumas personalidades. Atue como Warren Buffett, atue como Steve Jobs. Como essas pessoas são pessoas públicas e já tiveram diversos contextos divulgados na internet, livros, artigos, filmes, é possível que você consiga tirar ali o melhor. É como se você estivesse, de fato, batendo um papo com essas pessoas. E aí, tá gostando desse vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like e seguir esse canal. Frequentemente eu trago informações sobre inteligência artificial, tecnologia e gerenciamento de projetos. O próximo passo é o formato. O formato é importante porque é como que você imagina que as suas respostas estarão. Existem diversos tipos de formatos aqui. Pode ser uma tabela, pode ser bullet points, pode ser um e-mail, pode ser parágrafos, um parágrafo longo, um parágrafo curto, pode ser inclusive no formato Markdown. Eu já fiz um vídeo aqui sobre como criar mind maps utilizando o ChatGPT e no caso eu me utilizei da linguagem Markdown. Eu vou deixar aqui em cima para que você possa dar uma olhada e dessa forma você obtenha a resposta do jeito que você imagina. Na sua cabeça talvez estejam bullet points, mas se você não falar nada para o ChatGPT ou para o Gemini, talvez ele não dê a resposta dessa maneira. Então seja claro como você espera cada uma dessas respostas. E uma super dica aqui é quando você passar um texto e pedir para ele fazer alguma alteração, peça para ele deixar em negrito o que ele alterou. Isso vai ficar uma maneira mais fácil de você identificar o que ele acabou incluindo ou excluindo do seu texto. Vale a pena pedir isso para ele também. E por fim, temos o tom. O tom é a maneira na qual ele vai te passar a resposta. Pode ser um tom alegre, um tom descontraído, um tom pessimista, um tom sério, um tom profissional. É um pouco complicado nós pensarmos em todos os tipos de tons que nós podemos pedir para o ChatGPT. Quer uma dica? Peça uma sugestão para ele. Passe um prompt e pergunte quais são os possíveis tons de resposta que ele consegue te ajudar. Talvez, desta maneira, você consiga imaginar para quem você está direcionando a sua comunicação e o ChatGPT ou o Gemini irão conseguir adaptar da melhor maneira possível. Agora vamos juntar tudo isso. Você é um gerente de projetos da Apple e você está num projeto que é sobre a criação de um novo modelo de carro junto com a empresa Tesla. Veja, é só um exemplo fictício aqui, tá? Você já recebeu 10 mil assinaturas de pessoas interessadas, o que é 100% a mais do que originalmente era esperado. Escreva um e-mail para o seu chefe, Tim Cook, compartilhando as notícias positivas. O e-mail deve incluir as informações mais importantes logo no início, seguido por um descritivo do projeto, por que este projeto foi criado, algumas métricas de negócios, e um agradecimento a todos da equipe de produtos e engenharia. Use uma linguagem clara e concisa e escreva de maneira alegre e amigável. Veja que desta forma você utiliza de todos os 6 conceitos que eu passei aqui neste vídeo. Tarefa, contexto, exemplo,
persona, formato e tom. Muito bem, tinha ficado curioso para saber a resposta, não é mesmo? E este foi o e-mail que ele gerou. Veja que ele traz todos os itens que eu mencionei e de maneira muito clara. Se eu pedisse para ele apenas gere um e-mail de agradecimento, ele iria gerar alguma coisa muito genérica, que talvez não é isso que você espera. Então, em resumo, sempre aplique estes 6 pontos que eu mencionei aqui neste vídeo e você conseguirá os melhores prompts. Faça seus testes, deixe aqui nos comentários o que vocês obtiveram, o que vocês pensaram a respeito. E depois de deixar o seu like e deixar no comentário, aproveite esse vídeo que eu fiz com o ChatGPT para que você saia do básico e melhore muito o seu nível de conhecimento com ele. Corre lá!